Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um Dreamcast. Hoje com um convidado especial porque ele inaugura uma série de entrevistas diferentes aqui no canal, né? Vocês viram muita entrevista minha com os sócios da empresa, aí depois vocês viram a entrevista com os nossos parceiros, com clientes. Hoje a gente está trazendo profissionais do mercado de dados para falar um pouco sobre esse mercado, para a gente ter aquele contato mesmo, né? Ter contato com esse mercado, como as pessoas estão trabalhando, como foram as trajetórias delas, né? Eu vejo que tem muita gente iniciante aqui no canal que acompanha os conteúdos, deixa comentário. Ah, Rodrigo, ensina sobre tal coisa. Então hoje é dia da gente conversar com alguém que começou assim como nós, como vocês, e que chegou em determinado nível, vai contar um pouco dessa trajetória e vai dar umas dicas aí, tá bom? Então eu apresento para vocês, pessoal, o Marcos. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, Rodrigo. Marcos, para a gente começar esquentando aqui, queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Falar um pouco quem é o Marcos, da sua carreira. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Claro. Então, meu nome é Marcos Montenegro. Eu sou originalmente do Rio, tá? Mas hoje eu estou morando em Ribeirão Preto, essa mudança aí. E essa foi só uma das mudanças aí que eu tive, né? Porque, como você sabe, Rodrigo, eu sou um desses profissionais que a gente vê bastante hoje em dia aí querendo fazer migração diária, né? Eu, na verdade, comecei ali como contador. Tá? Lá em 2015 eu era contador. Eu comecei meu estágio ainda como contador na área de controladoria. E o que acontece, cara? Eu via muita, mas muita coisa ali no meu estágio que eram coisas muito manuais. É uma coisa muito normal assim, né? Da área contábil, muita coisa manual a ser feita. Na área contábil, quando eu comecei a ver isso, né? Controladoria ali, um monte de coisa, sabe? De botar nota no sistema, de colocar dados que já estão ali planilhados em outro lugar. Quando você vê muita coisa assim, eu falei, não, peraí, estou perdendo muito tempo nisso, eu tenho que começar a automatizar isso. E aí eu comecei a me interessar por esse mundo de automação, o que foi ali o precursor da minha migração para a área de dados em algum momento, né? Ah, Então, eu comecei ali com o VBA, fui ali aprendendo um pouquinho de VBA, porque eu mexia muito com Excel, né? Então, aham. VBA para fazer umas automações ali e tal. Fui brincando um pouco disso, aprendendo um pouco. Quando eu vi o poder daquilo, eu falei, pô, legal isso aqui, realmente ele me ajuda no dia a dia, né? Mas eu não consigo ver meus dados ainda. Eu também, nossa, eu consigo automatizar muita coisa, mas eu não vejo o que está saindo no final direito. Aí eu comecei a olhar o Power BI. Quando eu comecei a olhar o Power BI, aí eu comecei já a ter meus primeiros passos, né, para entrar na área de dados, comecei a entender ali o que é analisar dados, né? Então eu mudei de área dentro dessa empresa que eu estava, fui para uma área de controladoria de orçamento dentro da parte tributária, comecei a mexer com os dados da área tributária ali, mas vendo muito o Power BI. E aí eu comecei a entender do que se tratava analisar dados, né? Quando eu terminei de meu primeiro ano trabalhando com isso, eu fiquei, cara, trabalhar com Isso dados aí é a uma gente tá parada mais ou muito menos em legal. que ano, Marcos, que você começou a mexer com o Power BI? Isso aí, eu comecei ali a mexer com o Power BI, foi 2016. 16, tá. 2016 para 17, Tá, legal. tá? Comecei a mexer ali com o Power BI, falei, cara, legal, isso aqui é interessante, né? Vale a pena começar a aprender mais. E aí, na mesma época, eu acabei tendo uma oportunidade para uma consultoria tributária. Eu trabalhava como contador ainda, então fui para essa consultoria tributária para trabalhar como consultor tributário mesmo, né? Não com a parte de dados. Só que, desde a entrevista, o pessoal viu que eu tinha ali um conhecimento da área de dados que podia ser interessante, né? Então, eu já falou, opa, legal, é contador, mas vamos tentar explorar isso aqui, Aham. né? Maravilha. E começaram a colocar alguns projetos que isso podia ser utilizado, né? Então, eu comecei a pegar ali, o Power BI que eles tinham também, comecei a pegar, a brincar um pouco, mas aí eu fui e vi que dentro da empresa eles tinham uma cultura maior de utilizar ClickSense para ClickSense. análise de dados. Uhum. Então, eu falei, pô, que legal, ClickSense, muito legal, vamos ver como é que essa ferramenta funciona. Fui, comecei a olhar, achei muito parecido, né, no sentido de analisar dados, né, apesar da dinâmica ser diferente. Comecei a gostar daquela ferramenta, fui aprendendo e fui começando a fazer algumas automações ali com o ClickSense.
E isso aí foi 2018. Estava ali começando esse ClickSense na minha vida. Aham. E aí eu comecei a mostrar valor em alguns projetos que não davam para fazer de forma alguma com o Excel, que era o que o pessoal mais utilizava, né? Não dava, porque tinha uma quantidade feroz assim, de dados ali. Eu cheguei a trabalhar um projeto que você tinha mais ou menos 6 gigas de dados em TXT para cada 15 dias de vendas do cliente, sendo que eu tinha que olhar os últimos 5 anos de venda do cliente. Você imagina quantos dados eu tinha que olhar ali, né? E não, realmente, Excel está fora de cogitação Certo. aqui. Aham. Como era a ferramenta que eu pensei na época, eu fui utilizar o ClickSense, né? Não é a melhor ferramenta para esse propósito, mas que já era uma ferramenta muito melhor do que O Excel. Excel. Aham. Então, aí eu fui, comecei a utilizar, vi o poder daquilo, mostrei o poder daquilo. Foi quando aí a consultoria me deu a oportunidade, né, de iniciar um programa de MBA na área de dados, especificamente. E aí eu conseguia completar finalmente aquela minha migração, né, da área Ah, de legal. tablets para a área de dados. E isso ali foi já 2019. 19, tá. Tá? 2019 eu fui começar esse MBA. E aí comecei esse MBA, que foi onde, inclusive, tive o prazer de te conhecer também, né, Rodrigo? Tive o prazer de te conhecer lá como professor. Tive também o prazer de conhecer um outro grande amigo meu, o Carlos, também, que O foi quem me Carlos. apresentou a Alteryx, Uhum. né? Ainda Quem me trago o apresentou a Carlos Alteryx aqui nesse também MBA. para conversar, com certeza. Por favor, vai ser uma excelente conversa, sem dúvida. E aí eu tive esse prazer de conhecer vocês e ser mais apresentado, né, ali a área de dados e tal, entender mais o que existia de ferramenta. Como eu falei, foi apresentada a Alteryx e aí eu apaixonei pela ferramenta e comecei ali a querer me especializar cada vez mais na ferramenta. Me especializei tanto que ali, em menos de 4 meses, se eu não me engano, eu já tinha certificação avançada já na ferramenta. E aí eu comecei a fazer muita coisa dentro da empresa que eu estava com isso. E fui chamado aí depois, em 2020, no meio de 2020 ali, para trabalhar no exterior, sendo consultor de Alteryx. Então, hoje eu trabalho no Brasil, mas trabalho para empresas no exterior, e foi lá em 2020, nessa primeira oportunidade aí, Rolou. que eu consegui fazer essa migração. Fiz esse clique, né, digamos assim. Certo, certo. Tá? Nossa, muito legal, Marcos, a sua trajetória. Então, vamos explorando pedaços dela. Então, assim, primeiro, é legal como você contou 2015, VBA, daí vem 16, você entra Power BI, aí ClickSense, aí Alteryx, 4 meses certificando, uma oportunidade fora. Acho que tem muita coisa legal pra gente conversar sobre isso. Falando um Exato. pouco do seu Uhum. começo ali, do início, e fazendo aqui um preâmbulo com os dias atuais. Pessoal, a gente está gravando esse vídeo em 2022. Então, pensando em quem está começando agora, eu recebo muita mensagem do pessoal, poxa, que curso eu faço? Ou a DR tem cursos, até agradeço aí de ter mencionado, né, que a gente se conheceu numa sala de aula, Sim. num ambiente de estudo, né? Então, a DR tem curso, o que, Uhum. que a gente pode fazer? Como é que eu posso me desenvolver? Eu te pergunto o seguinte, o que, que esse analista que está começando hoje, dado a porque assim, o mundo já entende que é além do Excel, né? Tem muita coisa além do Excel, né? Muita gente já sabe isso. Como é que você sugeriria que a pessoa inicie seus estudos no mundo de dados? Assim, o que é importante ela saber? Como ela procura? O que você sugere? Legal. Nossa, uma excelente pergunta, cara. Então, eu acho que o mais importante, antes de pensar na migração em si, é você entender um pouco do que é você fazer uma análise de dados. Tá. Né? Então, antes de você procurar já uma ferramenta, não, vou ser especialista em tal ferramenta. Antes disso, você tem que entender primeiro o que significa analisar dados. E eu acho que o caminho que eu fiz me ajudou muito nisso. Então, o caminho que eu costumo falar para as pessoas fazerem também. Então, o que eu indico? Primeiro, comece com Excel. Sim, porque é uma coisa muito mais fácil de você ver o que acontece, né? Lá naquele comecinho, porque você vai numa célula, já muda ali, tal. Ah, fiz uma fórmula, consigo pegar informação de outra tabela para jogar dentro da minha tabela aqui. Isso vai te dando uma noção do que é a análise. Então, assim,
o Excel é uma ferramenta excelente, tá? A gente brinca, assim, tá? É uma ferramenta excelente ainda. Não tiro mérito nenhum dessa ferramenta. É só que realmente, quando você quer começar a escalar isso, tomar proporções maiores, o Excel começa a não atender mais. Mas é uma ótima ferramenta para você estudar. Estuda um pouquinho como é que você faz uma análise no Excel. Então, fórmulas como VLOOKUP, hoje em dia tem, acho que é XLOOKUP, se não me engano, que colocaram. Pega esses conceitos, como é que você trabalha com os dados ali no Excel, para você entender como é que tabelas funcionam. Fez isso, começa alguma ferramenta de visualização de dados, Tá. tá? Eu comecei pelo Power BI porque acredito que para quem está familiarizado com Excel vai ser uma transição mais leve. Uhum. Então, eu recomendo que pegue Power BI, é uma ferramenta gratuita, você tem acesso ali tranquilo para poder estudar. Então, aprendeu ali um pouco de como você analisa dados dentro de Excel, pega um pouco de Power BI e vai brincar um pouco com o Power BI. Vai entender ali como é que funciona, como é que você visualiza alguma coisa, como é que você coloca um dado para dentro da ferramenta. Entende esses conceitos básicos, tudo básico. Não estou falando nada de você virar especialista em nenhuma delas. Tudo básico. E aí você vai ver qual é a parte que te interessa mais. Você vai entender ali se a visualização é aquilo que você realmente gosta, ou se ficar mexendo nos dados ali, como você fazia no Excel, é a parte que você acha mais interessante. Porque uma coisa que eu não sabia quando eu comecei é que o mundo de dados é tão grande que você tem subdivisões. Quando eu comecei, eu não tinha noção disso. Hoje já tem. Então, hoje você tem, numa estrutura mais moderna, de um time de dados, você vai ter aquele cara ali que é o engenheiro de dados, Tá. você vai ter o cara que é o engenheiro de analytics, e você vai ter o cara que é o analista de dados. Você vai ter essas três posições. Muitas vezes você pode acabar tendo que atuar nas três posições dentro do mesmo Tá. projeto. Aham. Mas você tem essas três posições. E cada uma delas, você precisa ter skills mais fortes de um lado ou de outro. Então, por exemplo, se você gosta mais daquela parte de mexer nos dados do Excel, vai mais para a área de engenharia de dados, que vai ser mais interessante. Agora, se você gostou bastante ali da parte de visualização, vai um pouco mais, então, para a área de analista de dados, ou talvez de, de engenheiro de analytics. Então, primeiro pega esse Aham. feeling aí, vê qual é a parte que te interessa um pouco mais, e aí sim você começa a ir mais a fundo naquela área. Legal, legal. E aí, ô Max, nossa, obrigado pelas dicas. Pessoal, ó, tem aí dicas, um caminho dado, ainda explicou um pouco das diferenças do engenheiro de dados, do engenheiro de analytics, do analista de dados. Hoje, Max, qual que é a sua função? Que você tá, como você está trabalhando hoje? Qual que é o seu papel? Legal. Hoje eu sou consultor em uma empresa no exterior, como Uhum. comentei, né? Sou consultor sênior nessa empresa. E eu entrei como sendo um consultor mais especializado em Alteryx, Tá. devido a toda uma história com Alteryx, as minhas A gente certificações e pode ver tal. aí no calendário atrás de você, desse mapão aí que você tem no seu fundo Pois de é, tela. exatamente, exatamente. E aí, eu entrei com isso, mas também hoje atuando com algumas outras ferramentas, tá? Além disso, então, hoje eu tenho uma especialização muito mais voltada para a área de engenharia de dados, Uhum. mas eu comecei a atuar nesse momento um pouco mais com a parte de engenharia de analytics, tá? Então, que é mais ou menos ali o meio do caminho entre o engenheiro de dados e o analista de dados, né? Então, hoje eu estou atuando ali com algumas outras ferramentas, além de Alteryx, né? Hoje eu estou atuando além do Alteryx, eu tenho também atuado com a ferramenta Matillion, tenho atuado com a ferramenta Nine, DBT, isso na parte de engenharia, e também na parte de visualização ali com Power BI, Tableau, e com uma ferramenta emergente aí que é Sigma também. Então, Sigma. tenho trabalhado com isso, Legal. Sigma. Então, tenho trabalhado aí com essa stack de ferramentas. Tá. E falando aqui um pouquinho, então vamos falar um pouquinho até da sua especialidade do Alteryx, né? Você já chegou no nível de Uhum, ser reconhecidamente alguém de alto impacto, né, nesse software, uhum, nessa plataforma, a gente pode dizer. Conta um pouco da trajetória de uhum. certificações do Alteryx, fala um pouquinho dele. Então, como é que funciona a trajetória e o que você fez para chegar no reconhecido como você é hoje, né, dentro da comunidade? Conta um pouco dessa Legal. jornada. Ah, excelente, beleza.
Então, hoje eu sou reconhecido como Alteryx Ace, né? Que é um dos especialistas reconhecido globalmente pela própria empresa Alteryx, né, como especialista na ferramenta, e também como uma pessoa especialista, na verdade, com grande impacto na comunidade Alteryx, né? Então, vamos voltar um pouquinho como é que foi essa trajetória, né? Eu comecei ali, como te falei, lá no MBA, eu vi, né, como é que era a ferramenta Alteryx, e eu fui me interessando pela ferramenta e fui entendendo como é que é a trajetória de certificações. A primeira certificação que você vai tirar é a certificação Designer Core, porque uma coisa que é interessante as pessoas entenderem é que a Alteryx acaba sendo uma plataforma, ela não tem só o Alteryx Designer, ela tem outros produtos também, mas o normal mesmo, e é um caminho natural para qualquer um, é iniciar pela ferramenta Alteryx Designer, que é a ferramenta de desenvolvimento, de automação, tudo Tá. mais. Então, as primeiras certificações acabam sendo voltadas para o designer. Primeiro passo, então, que você vai ter vai ser ali a primeira certificação que eles colocaram até recentemente, que se chama Micro Credential, que é uma certificação bem básica, que é uma certificação muito mais voltada para ver se você está entendendo já alguns conceitos de dados, mais do que a ferramenta em si, Uhum. tá? Então, se você já está entendendo aqueles conceitos de dados, já entende um pouco como é que você relaciona, o que é uma chave, né, como é que você agrupa as coisas de forma conceitual, vai ser uma certificação que você já pode atacar. E é uma certificação que, se não me engano, tem 40 questões, é uma certificação bem simples e é gratuita, Uhum. tá? Então, você pode ir lá, vai, faz, você já pega esse entendimento, pega a sua primeira certificação. A certificação seguinte é Designer Core. Designer Core, ela vai, na verdade, já ser uma certificação para ver o seu nível de conhecimento da ferramenta design. Uhum. Essa certificação já é um pouco maior, ele tem mais questões, mas é uma certificação que ainda está cobrindo conceitos básicos da ferramenta. Não é nada avançado ainda. O problema ali costuma ser tempo, porque é muita pergunta, pouco tempo para você responder. Tá. Mas é uma certificação, é a segunda certificação que você consegue tirar ali já com o Office. E depois dessa, você vai para a certificação avançada. Certificação avançada é uma certificação já claramente um pouco mais difícil, tá? Tem umas questões ali práticas um pouco mais complexas, leva um pouco mais de tempo para você conseguir fazer, mas é uma certificação que vai cobrir ali realmente alguns conceitos mais avançados da ferramenta, como macros, vai ver ali algumas questões também já de aplicações analíticas, são um Analíticas. pouquinho mais complexas, mas o legal é que até essa certificação avançada, todas essas três que eu falei, são certificações gratuitas. Uhum. Tá? Então você pode ir lá, faz, não paga nada, não passou, o que é normal, não passar de primeira, não tem que ser um problema para a Tá. pessoa. Não passou, cara, fica tranquilo, estuda mais um pouquinho, depois de 7 dias você pode fazer de novo. Tranquilo, não paga nada. Aí a partir daí você pode fazer, se já começa a abrir um ramo, né? Uhum. Por quê? Você pode continuar tirando certificações em Alteryx Designer, ou você pode tirar certificações em outros produtos de Alteryx, tá? Então, aí você vai decidir qual caminho que você vai escolher nesse primeiro momento. Claro, no final você pode fazer todas se quiser. Se você quer caçar certificações, você pode fazer Aham. tudo no final. Sim. Mas se você quiser continuar com o designer, você pode ir para a certificação Expert Designer, que temos pouquíssimas pessoas no mundo que têm essa certificação. No Brasil, hoje, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, se não me engano, só tem 2 pessoas com essa certificação Expert, e eu não sou uma delas. Aham. E, além dessa, agora a gente também tem uma outra chamada Predictive Master, né? Ou então um mestre ali de ferramentas preditivas. Você também tem essa outra, também é paga, tá? E são duas certificações altamente complexas, tá? Por isso que realmente tem pouca gente aí no mercado com elas, que são certificações bem difíceis, mas nada que você não consiga estudando, né? Então, você com essas certificações ali, você teria o máximo de certificações hoje de designer, e aí você pode ir também para as outras certificações que são dos outros produtos. Então, você tem certificações de server, tem certificação de Connect, e aí você tem mais de uma para cada uma delas, tem certificação de vendas. Então, você pode ir para essas outras certificações aí também, Tá. tá?
E além dessas certificações todas, você tem o título ACE, que é esse título que eu carrego hoje, Sim. que é, na verdade, um título que você não consegue através de prova. Né? Você não faz uma prova, passa e consegue o título. Na verdade, hoje, para você se tornar um ACE, você tem ali os requisitos mínimos que a Altrex impõe que você tenha, como pelo menos 50 soluções aceitas no último ano lá na comunidade, você tem que ter tido pelo menos 200 curtidas em coisas que você fez, enfim. Tem alguns requisitos mínimos que eles colocam lá no site. E aí, além disso, além do cumprimento mínimo, você tem que ter mostrado um retorno para a comunidade, né? O meu retorno ali, e eu fico muito grato a todo mundo aí que acompanha, foi muito em relação ao meu canal Black Hill Ninja, em que eu consegui fazer um retorno aí para a comunidade de aulas em vídeo totalmente gratuitos para que as pessoas no Brasil, conteúdo totalmente em português, as pessoas possam ir lá, pegar esse material e estudar por elas mesmas para iniciar nessa caminhada com a Audrey também. Nossa, muito Então, legal. acabou que isso me ajudou muito. Sim. O link pessoal do canal do Marcos está aqui na descrição do vídeo, tá? Então você pode ir lá conferir, né? Tem muita coisa interessante, você vai aprimorar ainda mais seu conhecimento sobre Alteryx, tá bom? Então a gente deixa aqui também o link que foi aí um dos triggers que ajudou ele nesse impacto na comunidade do Alteryx e se tornar quem ele é hoje. Poxa, muito legal, ô Marcos. E aí falando um pouquinho mais sobre isso, sobre o uso do Alteryx, até você falou de outras ferramentas, vou até te perguntar sobre também, mas do Alteryx, Uhum. nas empresas pelas quais você passou, você falou de uma consultoria, aí você falou que começou a trabalhar fora, você já está aí na sua segunda empreitada fora do país, né? Segunda consultoria. E Uhum. como você vê o impacto, como que o Alteryx impactou estas empresas? Como é que você poderia destacar para a gente o impacto do Alteryx nos processos dessa empresa? Ah, não, beleza, muito legal. Então, as últimas 3 empresas que eu trabalhei foram consultorias, né? A primeira foi uma consultoria no Brasil e as outras 2 foram consultorias no exterior, né? Então, hoje eu trabalho numa consultoria também. A consultoria que eu trabalhava no Brasil, a Alteryx entrou ali ajudando a empresa da consultoria tributária, Tá. né? Então, ela fez com que o processo de consultoria tributária para ela, que não é uma coisa tecnológica, é uma empresa, né, conceitual realmente ali da parte tributária, fosse agilizado e conseguisse também entregar resultados que antes não se entregavam, né, nessa consultoria tributária. Então, o que antes ele tinha que botar ali uma equipe inteira para conseguir levantar um número ali de um ressarcimento tributário que a empresa teria direito, hoje eles estavam conseguindo colocar 1, 2 pessoas ali no máximo para fazer coisas com o Alteryx ali, que eles pudessem automatizar o processo, e quando fosse para esse cliente, ele rodava alguns fluxos, fazia algumas análises e conseguia dar um resultado. Isso gerou um impacto muito positivo para a consultoria, porque a partir desse momento que você não precisava ter, sei lá, 8 pessoas numa equipe para fazer os cálculos para essa empresa, só precisava ter 1 ou 2, agora ele liberava pessoal para conseguir atuar nos outros projetos. Então, dessa forma, eles conseguiram botar mais gente trabalhando em diferentes projetos e, assim, atender mais clientes, consequentemente, aumentando a receita. Ah, entendi. Show. Isso. Enquanto nas outras empresas que eu trabalhei no exterior, né, essas empresas, na verdade, estão dando consultoria em Alteryx para os seus clientes, né? Então, a gente está ajudando aí os clientes a utilizar a ferramenta da melhor forma para que eles consigam melhorar o processo dela. Eu cheguei, por exemplo, a trabalhar em um cliente em que eles tinham um processo completamente manual, que envolvia muita gente. Era uma farmacêutica veterinária, em que eles também faziam coleta de sangue, né, para poder fazer exame laboratorial. Então, eles tinham um processo lá em que uma pessoa estava no laboratório, coletava tudo, mandava por uma empresa de logística para uma equipe analisar, mas aí para fazer isso ele tinha que mandar um e-mail falando cada coisa que tinha, que não sei o quê, todo um processo bem manual ali, para essa outra empresa pegar isso, olhar tudo que chegou, a fazer o levantamento para depois analisar, aí passava para o chefe fazer a revisão, aí depois essa equipe mandava para uma terceira equipe, Aham. você imagina.
né, todo o processo que era aquilo ali, a quantidade de erros que existia nesse processo, por ser tudo tão manual. Então, o que eles fizeram? Eles implantaram uma Alteryx e perguntaram para a gente, olha, como é que a gente usa essa ferramenta para melhorar esse processo? E aí a gente foi, entrou, tive o prazer de trabalhar nesse projeto, e a gente desenvolveu ali uma aplicação no final, uma aplicação única, onde todas as três fases desse processo interagiam naquele aplicativo único ali, e informava tudo por ali. Não precisava mais ficar trocando e-mail, não precisava mais ficar mandando arquivo daqui para lá. E na realidade, não todas, mas boa parte das análises que eram feitas pelos cientistas já eram automatizadas dentro do aplicativo, então parava de ser um processo em que as pessoas tinham que fazer todo o processo de análise do zero e passou a ser um processo de revisão das análises automatizadas. Ah, Então, que já entendi. chegava tudo feito e a pessoa só ia lá confirmar, não, realmente isso aqui é desse jeito, não, isso aqui, esse aqui não. Então, deixa eu dar uma mudada aqui, e é esse que eu vou trabalhar em Vira cima. mais um controle de Entendeu? qualidade do que o analista que tem que ficar desenvolvendo o processo, né? Ser parte do processo. Interessante. Exatamente. Assim, a gente conseguiu reduzir muito a quantidade de erros que tinha lá e o tempo que esse processo todo levava também. Nossa, Então, muito foi bem show, legal. Marcos. Muito show esse exemplo. E aí, fazendo agora, indo para um outro lado, você obviamente tem mais, fala muito sobre Alteryx, você tem propriedade para falar desse assunto, né? Mas em algum momento do nosso papo aqui você também falou de outras ferramentas. Você falou de Power BI, falou de ClickSense, você Sim. falou de Tableau, você falou de Sigma, que disse que é uma nova, você falou de Nime, que você está trabalhando agora também. Tem até alguns inscritos aqui do canal que já pediram também, faz curso de Nime e tal, explica um pouco do Legal. Nime. Mas pegando todas essas ferramentas, vamos colocar elas no mesmo bolo, tá? Nesse momento coloquei todas no mesmo bolo Claro. e eu te pergunto, Uhum. quais ferramentas hoje você vê um potencial aí que você acha que vale a pena as pessoas começarem a olhar e começarem a prestar atenção? Legal. Não, ótima pergunta, ótima pergunta. Então, a gente já tem essas ferramentas que são consolidadas no mercado, né? Então elas são sempre interessantes, né? Autodesk está consolidado, Power BI, porque a Microsoft não tem como não estar Aham, consolidado, aham. Tableau também já está há muito tempo aí, então são ferramentas já consolidadas, claro. Então é sempre interessante. Mas a gente tem outras ferramentas aí que estão aparecendo, que são bem legais também, que hoje eu vejo um potencial interessante, eu diria principalmente duas, tá? Uma seria DBT, que é uma ferramenta de engenharia de dados. Essa ferramenta não é tão voltada para o usuário de negócios, tá? É uma Tá. ferramenta já realmente voltada para alguém mais de TI, porque envolve, na verdade, muito mais ali conhecimento de SQL, ter um entendimento ali de Git, de Python, esse tipo de coisa, é muito mais interessante da pessoa ter. Então, não é uma ferramenta de negócio, né? Para o usuário de negócio. É realmente uma pessoa que é um desenvolvedor. E a outra ferramenta muito interessante também é Sigma. Sigma é uma ferramenta de visualização de dados, então é uma ferramenta que está entrando no mercado aí que já tem outras ferramentas de visualização, só que ela tem alguns diferenciais bem legais, que é o fato de que ela trabalha direto em cima de data warehouse. Tá? Então, é uma ferramenta que você conecta ela, por exemplo, numa instância de Snowflake, no Redshift, alguma coisa assim, e a ferramenta de visualização toda que você vai criar ali e que já é voltada para o usuário de negócio, nesse caso, tem uma interface bem facilitada, então ela já vai fazer todas as visualizações que você quer, puxando sempre de uma conexão direta ali do seu data warehouse. Entendi. Então, acaba que a performance dela é bem interessante, é bem legal, e como ela é facilitada para o usuário de negócio, faz com que o usuário de negócio tenha um poder gigantesco para conseguir fazer as análises dele. Então, Entendi. essa é uma outra ferramenta aí que está começando, digamos assim, ela tem pouco tempo no mercado, mas que ela está crescendo de forma monstruosa lá fora, então, que é uma ferramenta que eu vejo potencial aí também de crescer bastante para frente. Então a gente tá falando, é DBT, né? Dado, bola e tatu, né? DBT, DBT para a parte de exatamente. engenharia de dados mesmo, e o Sigma a gente colocaria mais na parte do Analytics, mais pensado no Analytics, no Data Warehouse, numa Isso. solução mais parruda e com mais performance, certo?
Isso, porque uma coisa, isso, exatamente, porque uma coisa que tem que ter muito em mente também é que o mercado está se movendo muito para o cloud, né? Uhum. Então, o mercado está indo muito na direção de ter data warehouses e trabalhar com aplicações que vão trabalhar com esses data warehouses. Uhum. Então, Sigma já está indo nesse caminho, DBT também é a mesma coisa, porque você também trabalha em cima de data warehouse. Então, são aplicações que já estão pensando nesse movimento do mercado. Claro, a gente tem outras aplicações que também, o próprio Alteryx, por exemplo, também já se conecta com data warehouses, mesmo sendo local, eles se conectam no data warehouse, e a gente também tem aí o Designer Cloud, que está vindo também, mas são aplicações que estão se reestruturando para atender a necessidade de cloud. Essas outras, o DBT e Sigma, já nasceram nesse ambiente cloud, então são aplicações que desde a sua origem já estão nesse caminho. Então são ferramentas mais interessantes de manter o olho. Legal, legal, show de bola. Ô Marcos, e aí pra gente finalizar, eu ia te pedir, né, pra você dar suas palavras finais e dar algum conselho pra quem tá começando na área de dados, mas eu vou furar o script e vou te perguntar outra coisa, porque foi legal, porque nem Tá sempre eu bom. tenho a oportunidade de ter um profissional assim numa entrevista, tá? Então, obviamente, pra Tá. você se despedir do pessoal aí, suas considerações finais, suas palavras finais pra todo mundo, mas eu queria também que Tá. você falasse um pouco que você desse uma dica para quem está tentando uma primeira oportunidade fora do Brasil, nesse mundo que a gente está vivendo agora, que o trabalho remoto é uma realidade e ele cruzou fronteiras. Que dica você daria para uma pessoa para ela procurar de repente uma oportunidade para ganhar em dólar, ganhar em euro, ganhar numa outra moeda? Então fica aí, né? As suas considerações finais plugadas com essa dica para quem quer trabalhar para fora do país, né? Que tipo de dica você dá? Claro, Beleza? claro. Não, excelente pergunta, muito boa. Cara, o que eu sempre falo, né, para quem vem também com esse tipo de dúvida, né? O mais importante que você tem que ter na sua mente é você tem que mostrar para esse empregador lá fora que você é um profissional que não interessa onde você está, ele precisa ter você. Você precisa mostrar isso. Como é que você faz isso, né? Você faz isso estudando. Você faz isso mostrando o que você estudou para as pessoas que estão lá fora. Tá? Os caminhos que hoje eu vejo sendo, que hoje funcionaram para mim, e eu vejo funcionando para outras pessoas, é o seguinte: estuda inglês, claramente, né? Você não precisa chegar no nível de alta, né, de fluência mesmo, né, de inglês, mas pelo menos num nível avançado, você não tenha problemas para se comunicar, tá? Então, primeiro é chegar ao menos nesse nível, e com isso, começa a estudar muito de alguma coisa que você gostou mais, né? Alguma ferramenta que você gostou mais, alguma linguagem de programação que você gostou mais. Então, por exemplo, eu me identifiquei muito com Alteryx, então eu estudei muito Alteryx. Se você se identificar mais com DBT, por exemplo, estuda muito DBT. Tenta se tornar uma pessoa um pouco mais referência naquilo, com base no seu estudo, estuda bastante, e retorna para a comunidade esse conhecimento que você ganhou. Por quê? Você vai começando a mostrar para as outras pessoas que você é uma pessoa que domina, tá? Além de você estar ajudando as outras pessoas, que é excelente, vai te ajudar também, porque ajudar outras pessoas é algo que também vai fazer o seu conhecimento aumentar. Além disso, você está mostrando para as outras pessoas que você sabe e elas vão também acabar começando a se interessar um pouco mais em você. Começa a publicar no LinkedIn, começa a mostrar lá no LinkedIn o que você está aprendendo, o que você descobriu. Por mais que às vezes para você, naquele momento, do seu conhecimento, já possam parecer coisas meio básicas, de tanto que você já evoluiu naquilo, mostra no LinkedIn que aquilo ali com certeza vai estar ajudando outras pessoas Tá. e vai ter gente que vai ver que você domina aquilo. A partir do momento que você começa a mostrar que você é uma referência em alguma coisa, você vai começar a chamar a atenção do exterior. É claro, você tem sempre aquela conversa, né, de dicas de LinkedIn, como melhorar o seu LinkedIn ali para chamar mais atenção. Claro, é interessante você botar o seu perfil em inglês, por exemplo, se está pensando numa vaga no exterior. É interessante. Detalhar o que você fez nas vagas onde você passou, nas posições que você passou. É interessante.
mas estuda também para aquele país que você quer ir, como é que costuma ser o modelo, tá? Porque tem algumas diferenças, digamos assim, de como o recrutador americano olha e como o recrutador canadense olha, Uhum. tá? Então, dá uma pesquisada naquele país que você se interessa mais, como é que os recrutadores costumam gostar de um currículo. Dá uma pesquisada nisso, tenta modelar o seu perfil para seguir mais ou menos esse layout desse país e, como eu falei, estuda bastante, se especializa bastante em alguma coisa, depois você abre aí o seu guarda-chuva e começa a pegar outras ferramentas, mas se torne bom em alguma coisa primeiro. Legal. É isso que eu posso falar. Show. Show. Marcos, então agradeço, cara, agradeço a sua presença, agradeço o seu tempo, tá? Muito obrigado mesmo. Tem alguma palavra final que você queira deixar? Fica à vontade. Só eu gostaria de te agradecer por esse convite aí mais uma vez. É muito bom estar poder falando aqui com você nessa entrevista, excelente. Fico muito feliz por todo mundo que está assistindo também aqui o vídeo. Espero que essa conversa possa ter ajudado, pelo menos um pouco aí, Com você nessa certeza. trajetória. E fica aí também aberto esse canal, né, para vocês conversarem comigo diretamente, quem tiver interesse, quiser continuar conversando um pouco mais sobre como é que funciona, como é que foi minha trajetória, tudo mais, como é que funciona trabalhar para fora. Eu estou sempre de portas abertas, pode mandar mensagem direto no LinkedIn. Eu sempre tento ajudar o máximo possível aí a nossa grande comunidade brasileira a crescer cada vez mais. Show. Bom, Show de bola, Marcos. Pessoal, o LinkedIn do Marcos também vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como o canal, como o Black Hill Ninja. Então, vai lá, se conecta com ele, troca uma ideia. É sempre bom a gente ter essas referências, né, no mercado. Ter alguém com que a gente pode contar, que a gente pode conversar para poder crescer, né? Então, dessa forma, a gente vai encerrando mais um Dreamcast. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da entrevista, não esquece. Deixa o seu like aqui, porque o like é muito importante pra gente. Se você acha que esse assunto é importante para algum amigo, algum parente, algum familiar, algum primo, prima, enfim, que você acha que pode se interessar por esse assunto, que está buscando entrar no mercado de dados, compartilha também essa entrevista com eles, tá? E qualquer dúvida, como sempre, não esqueçam, o comentário aqui é uma caixa aberta, pode perguntar, fiquem à vontade, a gente vai ter o maior prazer de responder. Se for alguma dúvida específica para o Marcos, a gente pode ajudar a endereçar para ele também, tá bom? E é isso então. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.